Olá pessoal, agora são 17 horas e 15 minutos do dia 10 de 5 de 2020, sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e aqui um comentário aqui na... Eu criei uma nova playlist, né, chamada Container de Pandora. Aqui o objetivo é só responder perguntas incômodas, né, são coisas breves para responder algumas perguntas incômodas. E aí eu coloquei algumas perguntas incômodas que eu já respondi no passado, que estavam ali na seção, ali, né, aqui, né, onde vocês vão achar aqui na playlist Choque de Realidade. Então eu transferi algumas para o container de Pandora. Então tudo aquilo que for pergunta, né, incômoda para ser respondida, para falar de alguma coisa que não é agradável, que eu vou responder brevemente, sem edição aqui, eu vou colocar aqui nessa playlist, então, container de Pandora, tá? Então essa pergunta que me fizeram é assim: o que você acha de Anitta presidente? É isso mesmo. O que acontece é que numa matéria da época, né, o título está aqui, né? Anitta diz que quer ser presidente. E o que a matéria fala é que ela comentou às pessoas mais próximas dela que ela teria um plano maior de no futuro se tornar presidente da República. E aí, o que eu acho disso aí? Bom, olha, gente, é assim, a gente não pode, né, banalizar o cargo de presidência da República, tá? A gente sabe, por exemplo, assim, que teve o caso Ronald Reagan, que se tornou presidente, mas ele tinha passado pelo cargo de governador, né? Não é uma coisa, né? E depois disso, ele, inclusive, ele fez como governador, ele unificou vários grupos, ele foi mais inclusivo do que se parece. Se você comparar o Ronald Reagan com essas pessoas da atualidade, né, com esses populistas da extrema-direita, tem nada a ver. Ele foi uma pessoa que fez um governo inclusivo. Ele, claro que ele avançou uma pauta de direita, mas sem ficar agindo dessa maneira afrontosa com as pessoas, desafiadora, divisiva, essas coisas, né? Então, o problema não é a pessoa ser do meio artístico e participar, né? A questão é a banalização mesmo do cargo. Quem ajudou a banalizar o cargo foi o Jair Bolsonaro. É um sujeito que era um entertainer de extrema direita, fazia aparições naquele programa do Luciano Gimenez. Ele, o que ele sempre fez, né? Luciano Gimenez, CQC, arrumando polêmica, arrumando treta. E nunca teve um histórico de realizações. Ele nunca se qualificou como líder. Líder de quê? O que ele liderou na vida? Olha o histórico dele no Exército, né? Então, ele não tinha um histórico de líder. E claro, tinha um histórico que o desabonasse. Mas então se colocou na presidência que um meme que não tinha um histórico de liderança a zelar. Né, que organizações pelas quais ele passou. Né? Então a questão aí, quando começa a se falar em nomes como a Anitta, por exemplo, né, eu não estou dizendo que ela pode ter especulado que seja algo para o futuro, né? A gente também está indo o quê? Para o mesmo caminho de banalização, né, do cargo público, né? É, pode ser que também seja uma mensagem, tá? Se você pegar por um outro lado, né? Você tem primeiro o lado da banalização, mas outro lado também você pode passar a mensagem, né, de que se o Bolsonaro chegou, então a Anitta, você não pode reclamar da Anitta também, tá? Quem votou em Bolsonaro não pode reclamar de Anitta. Ah, não, mas, meu amigo, olha que as coisas que o presidente fala, as baixarias que ele dá, fazendo ofensa sexual a repórteres, colocando na base uma escória moral olavista que fica falando, por exemplo, assim, égua sarnenta da tua mãe, dando baixarias. Assim, é um jogo de chiqueiro, né? Então, em termos morais, a turma bolsonarista não tem muito mais o que ensinar, né? Então, nesse sentido, também aí você teria um lado, né? Puxa, passa a mensagem, né? Já que o Bolsonaro virou a zona, a bagunça, né? A festa. Então, qualquer um pode, né, ser eleito. Então, nesse sentido, aí um entertainer, né, todo mundo que basta ser um entertainer poderia se candidatar. Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso também não leve no seguinte, né? A gente deixa de levar essa discussão de maneira séria. Então, eu acho que um líder político é alguém que liderou, soube liderar pessoas em situações críticas. E, por exemplo, a liderança de um sindicato, a liderança de organizações. Eu acho que a gente tem que começar a valorizar mais essas pessoas que colocaram o seu na reta ao longo da história. Sindicato é um exemplo, mas assim,
associação de empresários que se foi qualificada pelo mercado. O mercado disse, não estou falando o mercado apenas o mercado econômico, mas assim, todo o mundo, as pessoas que estão disputando o espaço, por exemplo, um sindicato, a pessoa está disputando o seu espaço. Eu sou um líder melhor, eu sou mais capaz de liderar vocês do que outros. E a pessoa vai lá e conquista a confiança das pessoas que estão embaixo e se coloca em situações difíceis. Então, essas pessoas, quando elas se tornam líderes políticos, elas têm mais a perder. Elas têm mais a perder. Agora, quando você pega uma pessoa que não passou por este caminho, ela não tem um histórico, e essa pessoa tende a se reunir do quê? De qualquer um. Então o Bolsonaro, ele coloca uma turma abaixo dele, que é uma escória. Eu não estou dizendo que todos aqueles que são parte do governo são uma escória, mas a espinha dorsal bolsonarista, olha, Abraham Weintraub, Ernesto Araújo. E aí, esse tipo de desprezo que ele mostra com as vidas, isso é desprezo de quem não liderou pessoas em situações críticas. Porque um líder nessa situação, ele vai ser desprezado por aqueles que estão abaixo ao fazer isso. Churchill seria desprezado pelas pessoas se tivesse demonstrado desprezo à vida na época da Operação Dínamo, em 1940. Assistam o filme Dunkirk. Eu cito ele como exemplo várias vezes. Então, é líder, é quem está falando, liderança, né? Então, nesse sentido, é assim: quem é bolsonarista não tem moral nenhuma para falar, reclamar de Anitta presidente. Vocês botaram um meme na presidência e olha o histórico do senhor Jair Bolsonaro e eu acho que o histórico da Anitta é muito melhor. Tá? Ela é de orientação progressista, ela como empresária, ela demonstrou competência, ou seja, ela já tem conquistas melhores do que Bolsonaro. Tá? Então, assim, não estou falando nem de lado esquerdo ou direito, mas ela sabe lidar com pessoas de diferentes espectros, né? Mas olha, assim, gente, isso aí não dá para ser. A gente não pode levar a política para esse caminho. Né? Então, o que eu acho, né, de Anitta presidente? Eu acho o seguinte: isso abre a discussão, uma série de discussões que eu apresentei aqui, né? Entre elas, primeiro, mostrar que ela é uma. Esse tipo de discussão, não estou nem falando da intenção dela, esse tipo de discussão aqui de nomes que começa a se aventar, né? Isso aqui é uma consequência do quê? Do Bolsonaro ter chegado à presidência. Então, não surpreenda, por exemplo, vamos falar não de Anitta, mas Cabo Daciolo. Pode vir com muito mais votação numa próxima do que nessa. Porque o Bolsonaro está o quê? Levando esse clima aí sabe, de desrespeito à função pública, ou de pouca valorização da função pública, muito adiante. Né? E também a questão do seguinte: o que a gente quer de um líder político? Aí é uma outra questão, é uma questão crítica. Então, primeiro, uma questão é o que conta a favor desta hipótese. Olha, eu estou falando de uma hipótese vaga, tá? O que conta a favor dessa hipótese, então, de Anitta presidente é o fato seguinte: se o Bolsonaro chegou, essa turma bolsonarista não tem moral para falar mais nada. Mas, se a gente quer realmente falar em liderança, a gente tem que falar em líderes mesmo, de histórico, e começar a levar assim: por que é que você quer ser presidente? E aí as pessoas têm que começar a discutir melhor isso aí. A gente tem que falar de pessoas que têm um currículo, né? Que já passaram pelo caminho por outras funções. Que tal passar por outras funções públicas, né? Tomar cuidado com esse negócio aí de banalizar. Então, tem dois lados aí nessa questão. Então, o que eu acho é uma discussão interessante, mas não é algo que é a ser levado a sério ainda como hipótese, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Agora, a gente não pode, do jeito que a coisa está indo, né? A farra com que está sendo levada essa presidência da República, se aparecer um nome, algum entertainer, não precisamos falar da Anitta como um nome sério, não se surpreendam lá na frente também. Mas não é o melhor caminho, não, tá? Não acho isso aí que é o futuro da discussão política. A gente tem que questionar essa turma que não está levando a sério a questão pública. Não leva a sério porque não quer levar a sério, porque quer se reunir de pessoas de menor nível. Eu não estou falando isso da Anitta, que eu não vi ainda o que ela fez, tá? Eu estou falando isso da gestão Bolsonaro, que se reúne dessa tropa aí, uma tropa de desqualificados que gerou isso, né? Gerou o quê? Um governo que acaba copiando vários tons do fascismo, né? Então, acho que a gente pode fazer mais do que isso, né? Nada contra a Anitta, tá? Não tem nada... eu nunca fui a fundo na sua história, eu fico devendo isso, tá? Porque não. Primeiro que o seu estilo de música não é o meu estilo, tá? Eu gosto de música como gothic rock, heavy metal, rock dos anos 80, new wave dos anos 80, né? Tem synth pop, eu gosto, um monte dessas coisas aí. Então, mas
Então, por isso, tá? Me desculpe, nada contra o seu estilo também, não tem nada contra, não é a minha linha, então eu acabei não indo a fundo, tá? Na tua história. Então não tem nada contra. Eu ouvi falar algumas coisas assim, eu li uma matéria do talento empresarial, não tem nada contra a pessoa. Agora, a gente também não pode fazer banalizar essa questão, né? Essa questão da discussão. A gente tem que questionar, né? Essa banalização aí da figura pública. Aquela pessoa que nos representa, ela tem que ter passado por um caminho, né? FHC tinha passado, Lula passou, né? Dois exemplos aí, um à esquerda e outro no centro, né? Que no caso o, o Fernando Henrique. Agora, também é que se espera de um próximo líder, né? É que ele tenha passado pelo caminho, né? Porque quem não passou hoje está nessa situação, como um Bolsonaro que alguém pergunta para ele: e as mortes no Covid? Ele vai dizer: e daí? O líder não fala isso. Nenhum líder que tenha liderado pessoas e tenha tido vidas abaixo de si fala disso, né? Então, gente, mais cuidado, né, com essa discussão aí sobre sucessores aí, né, de Jair Bolsonaro. Beleza, gente? Nada contra, viu, Anitta? Mas né, a gente precisa levantar um pouco mais o nível dessa discussão política. Se você tiver o que mostrar lá na frente, parabéns, tá? Agora, por enquanto, o que gera apenas é uma crítica. E esse lado é bom. A crítica ao que é o bolsonarismo, né? Que gera, então, especulações desse tipo e gera também. E fica também o lado que bolsonarista não pode falar nada. Já botaram o Bolsonaro. Aí esses não podem falar nada. Agora, os outros 70%, né, dos brasileiros, esses aí sim precisamos discutir uma alternativa que leve mais a sério a questão pública. Certo, gente? Acho que está respondido, né? Então, é isso aí. Valeu, um abraço.